claro, né? Mas como que a gente faz essa prática, essa metodologia ativa na sala de aula digital? Então, eu separei aqui 3 estratégias para vocês, para contar um pouco de como que a gente pode fazer, como que a gente pode colocar para vocês verem como que se você fosse praticar uma aula amanhã, quais estratégias que seriam muito legais. Então, eu selecionei aqui a primeira, a árvore de problemas. Eu gosto muito dessa estratégia, porque é uma estratégia super versátil, que eu coloco o conteúdo que eu quiser, ou seja, o problema que eu quiser, e eu consigo trabalhar com alunos da educação básica e da educação superior, e principalmente, lembra lá que a gente falou, hoje a maior competência é você trabalhar com pensamento crítico, a criatividade e atuar em cenários complexos. Só que para eu poder resolver problema, eu preciso entender problema central, eu preciso buscar a causa raiz. Por isso que essa estratégia é muito legal. Então, eu sempre começo aqui, ó, estabelecendo um comando de atividade para o meu estudante, e aí ele coloca o problema central. Na sequência, ele vai buscar o quê? As consequências. O que está gerando? Porque geralmente, quando a gente tem um problema, o aluno vai direto para a consequência em si, e não o problema central. E depois a gente passa a buscar a causa raiz. Perceba nesse vídeo aqui, ó, nós usamos um recurso integrado a uma sala de aula digital, chamado Concept Board, e onde os estudantes, colaborativamente, eles estão resolvendo o problema. Aqui o problema para esses professores era como desenvolver as competências digitais nos estudantes, o que é um desafio imenso para nós professores. E aí a gente colocou aqui, os professores estabeleceram a causa raiz, o problema central e as consequências. Depois disso, eu como formador, eu fui selecionando. Às vezes aquilo que era consequência devia estar no problema central, às vezes aquilo que era causa raiz, na verdade é uma consequência, então os post-its permitem essa movimentação e a gente reflete colaborativamente, consolidando o aprendizado e transformando isso em proposta de solução. Uma outra estratégia que eu gostaria de compartilhar com vocês é o fórum invertido. Na modalidade EAD é muito comum utilizarmos o fórum, né? E o fórum invertido, como o nome diz, ele é invertido. Então, geralmente no fórum tradicional, o professor lança uma pergunta e os alunos começam a responder. E eu que trabalho na modalidade EAD há quase 4 anos, eu vejo que o fórum é um dos elementos, um dos objetos de aprendizagem mais desafiadores de promover o engajamento dos alunos, porque o professor pergunta e eles ficam respondendo ali. Eles não necessariamente interagem entre eles. Então, o fórum invertido é uma forma de a gente promover essa interação. E como fazer esse fórum invertido? Então, eu coloco uma contextualização, comando de atividade, só que esse estudante tem a oportunidade de fazer perguntas e não me trazer respostas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês desse comando de atividade que eu elaborei. A Prime é um serviço de entregas de drone, atualmente desenvolvendo pela Amazon. O serviço usa drones de entrega para enviar pacotes individuais de forma autônoma aos clientes em até 30 minutos após o pedido. Para se qualificar para entrega de 30 minutos, o pedido deve ser inferior a 2 quilos e deve ser pequeno o suficiente para caber na caixa de carga para a embarcação que irá transportar, obviamente o drone. E deve ter um local de entrega até de 16 quilômetros e um raio de um centro de atendimento de pedidos da Amazon. Olha que interessante, uma novidade, um sistema de logística. Aí eu trago o comando, um desafio que fomenta a investigação. Imagine que você quer ampliar o seu negócio, irá adotar a entrega de produtos por meio de drones da Amazon. Quais as perguntas que precisam ser respondidas antes de adotar essa forma de delivery? Então, imagina, mais do que você saber as respostas, você também precisa fazer as perguntas corretas. Então, os estudantes começam a fazer. Então, imagina que você vai adotar isso. O que você tem que saber? E aí começam a fomentar as possíveis perguntas. E o que é legal? Às vezes, a pergunta de um estudante, o outro aluno quer responder. Então, eu consigo gerar insumos inteligentes para fazer essa mediação por meio do fórum invertido. Então, nesse exemplo aqui, ó, os alunos perguntariam: como os clientes receberão os produtos? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é mais comum você deixar na porta, mas aqui no Brasil nem sempre é uma prática bem aceita, por possibilidade de ter um desvio do produto. Ou, se cair o produto, quebrar, tem seguro? Ou, quais são os possíveis acidentes com drone em centros urbanos?
ou custo da entrega, eu vou precisar de um profissional habilitado, né? Um frentista de drone. Então, eu começo a trazer perguntas antes de eu adotar esse modelo de negócio. Então, isso estimula o senso crítico, estimula perguntas inteligentes e fomenta esse fórum de forma invertida. E eu posso usar só o chat. Se eu estou numa sala de aula presencial, também não tem problema. Eu posso colocar no quadro as perguntas, eu posso fazer isso em post-it, eu posso criar um quadro só de possíveis perguntas, porque os nossos quadros hoje são verdadeiras vitrines de aprendizagem. Então, eu peço para os alunos jogarem um banco de perguntas inteligentes ali, e eu vou criando estratégias muito interativas para que realmente o aluno fique motivado. E aí, como que eu faço isso na sala de aula digital, quando eu tenho grandes grupos? Porque a gente sabe que pode dividir em grupo, tem um recurso, hoje as salas de aulas virtuais têm essas possibilidades. Se eu estou presencialmente é mais fácil, mas como é que eu trabalho isso? Então, a gente costuma orientar, trabalhar com roteiros de aprendizagem. Aqui nós temos o roteiro Pocket Learning, que é a ideia de pequenas experiências, né, experiências mão na massa, como se fosse uma aprendizagem de bolso, em que a gente coloca o comando de atividade, sempre começo com o vídeo, porque eu entendo que o vídeo, quando você dá aquela motivação, você explica o que fazer para o aluno, você dá o comando de atividade, então você está estabelecendo vínculo, né? Não é só aquela atividade que você deu para ele cumprir. Tem um vídeo, tem uma fala sua, tem a sua voz ali para estimular os estudantes. Nós trazemos a atividade e vamos dando todos os caminhos, ó, poste aqui, coloque aqui. Aqui, por exemplo, o desafio era criar problemas, né? Fazer um banco de problemas para projetos integradores. Então, eu criei ali o Padlet, que é uma segunda ferramenta, trouxe esse roteiro e todos os professores tinham que postar o possível problema aqui. E aí, criamos ali um banco de problemas coletivo. Então, eu consigo trabalhar isso com alunos conectados, com alunos presencialmente, com alunos que estão em casa e alunos que estão conectados, eu consigo otimizar meu trabalho e eu dou autonomia. Quando eu crio esses roteiros de aprendizagem, eu não preciso ficar falando toda hora, porque eu expliquei uma vez e entreguei um roteiro. Então, quando o aluno tem a dúvida, ele vai ali ler, ele busca, ele discute. Isso libera o professor para fazer inferências importantes a partir que os grupos vão demandando. E, por fim, e aí o nosso desafio de hoje, né, desafio que eu dei para o professor Fausto, é a captura de insights. Então, geralmente, os professores me perguntam assim, eu quero fazer uma exposição, porque a gente sabe que a exposição é importante, mas como eu posso fazer uma exposição mais ativa? Então, aqui a gente tem como sugestão a captura de insights. Então, o professor expõe um conteúdo, ou ele elege um outro estudante ou um grupo para expor um tema, um conteúdo em assunto. Ao mesmo tempo, ele já diz para os estudantes que eles têm que capturar os insights gerados, para fazer comentários, aprofundamentos, para continuar o diálogo. Quando eu estou virtualmente, né, nós podemos usar uma ferramenta para os estudantes indo capturar os insights, ou a gente pode pedir para eles anotarem e, a partir dali, gerar os insumos para discussão. Então, necessariamente, a partir de um conteúdo exposto, verbalizado, quais são os insights da nossa turma? E a gente reúne esses grandes insights. Então, nessa segunda forma de interagir com aquele conteúdo exposto, já mantive o meu aluno ativo ali no início e, ao mesmo tempo, eu vou partindo das percepções do estudante. Ali o professor tem a oportunidade do quê? Se ele vê que aquela ideia central não está presente nos insights, ele estimula a trabalhar com a ideia central. Se a ideia central já está bem estabelecida, ele apenas reforça aquilo ali. Então, é a geração o que a gente fala, é tornar o pensamento do estudante cada vez mais visível.